Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de Direitos Humanos e Trabalho Escravo. Meu nome é Tiago Cavalcante, sou procurador do trabalho, exerci a função de coordenador nacional da CONAET, que é a nossa Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o trabalho escravo num contexto de grave violação a direitos humanos. Essa nossa disciplina ela está dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, que é a primeira videoaula, ela corresponde à primeira semana do nosso curso e nós estudaremos os direitos humanos e as normas internacionais proibitivas do trabalho escravo. Na segunda videoaula, nós estudaremos o trabalho escravo em território nacional, com uma ênfase no conceito e também no enfrentamento. E na terceira videoaula, nós examinaremos a responsabilização em cadeia e também o tráfico de pessoas. A gente ainda vai ter uma quarta videoaula que tem por finalidade, tem por objetivo fazer um arremate sobre os assuntos que foram discutidos durante o curso e também sanar algumas dúvidas, eventuais dúvidas que porventura possam surgir ao longo dos debates. Nessa primeira etapa, a gente vai estudar os direitos humanos e o instrumental internacional que proíbe o trabalho escravo. A nossa ideia aqui é fazer uma leitura crítica dos direitos humanos. E isso, meus amigos, não significa que nós defendemos a supressão ou até mesmo o desmerecimento desses direitos. O que eu pretendo aqui é deixar claro que os direitos humanos eles interagem com a ordem social vigente. Eu pretendo, portanto, que vocês percebam que existe uma lacuna entre os princípios humanistas que se julgam universais e as práticas destrutivas que atingem aí grande parte da população mundial. E a gente começa exatamente pela teoria geral dos direitos humanos. Amigos, os direitos humanos eles são geralmente conceituados como aqueles direitos que garantem as necessidades mais importantes das pessoas, relacionadas à dignidade, relacionadas à liberdade, relacionadas à igualdade. E essas garantias elas estão positivadas em declarações e também em convenções internacionais. Aliás, é exatamente aqui que reside a diferença entre os denominados direitos humanos e os denominados direitos fundamentais. Enquanto os direitos fundamentais eles estão previstos no ordenamento jurídico interno de cada Estado, os direitos humanos eles são assegurados em instrumentos internacionais e, por isso, representam posições jurídicas universalmente reconhecidas ao ser humano em caráter supranacional. Geralmente se costuma classificar esses direitos, os direitos humanos, em 3 gerações ou 3 dimensões, como se prefira chamar. Esses grupos eles se dividem conforme as fases do processo de reconhecimento e de positivação dos direitos humanos ao longo da história da humanidade. Os direitos individuais, que são os direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos, os direitos de segunda geração ou segunda dimensão, que são os direitos econômicos, culturais e também os sociais em sentido estrito, e os direitos meta-individuais, ou seja, os direitos de terceira geração ou dimensão. Apesar, meus amigos, dessa tradicional taxonomia, dessa tradicional divisão dos direitos humanos, esses direitos eles são uma categoria, na verdade, única. Eles possuem a mesma natureza, a mesma equivalência jurídica. Ou seja, a indivisibilidade, a interdependência e também a complementariedade são características, são atributos dos direitos humanos e qualquer dimensão desses direitos possui a mesma equivalência jurídica. Qualquer divisão, portanto, vai possuir aí finalidades meramente didáticas. Aliás, outra característica dos direitos humanos é exatamente a sua historicidade. Esses direitos eles surgiram de maneira gradual, a partir das lutas contra a violência, contra a arbitrariedade, contra as ofensas à liberdade, à dignidade e à própria condição humana. Ou seja, os direitos humanos eles não nascem de uma hora para outra. Eles foram construídos paulatinamente a partir das transformações sociais, a partir da luta contra o poder. E assim, de forma evolutiva, ao longo da história da humanidade, os direitos humanos estão hoje consagrados em documentos universais, documentos que representam uma gramática de emancipação a partir da qual se pretende, portanto, superar injustiças. Muito bem, se os direitos humanos eles asseguram, portanto, as necessidades mais importantes dos seres humanos, e se esses direitos eles estão assegurados em documentos internacionais e se aplicam universalmente e a todo e qualquer ser humano do planeta, por que então que até hoje imperam a fome, a miséria, a guerra, a injustiça, a degradação da natureza, a destruição dos rios, dos mares, das florestas,
a exploração e também, obviamente, o que nós estamos estudando aqui, a escravidão. Por que os direitos humanos são tão inefetivos? Bom, aqui entra exatamente a leitura crítica que nós devemos fazer dos direitos humanos. Primeiramente, de acordo com a teoria marxista, o motivo pelo qual os direitos humanos eles não são realizáveis em escala universal está relacionado exatamente à gênese histórica desses direitos. Os direitos humanos eles foram consagrados no alvorecer do capitalismo e tiveram, portanto, como pano de fundo o movimento iluminista, o pensamento de Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Benjamin Franklin e tantos outros adeptos aí de valores liberais tanto na economia como também na política e que serviram, portanto, ao desenvolvimento dos direitos humanos. Ou seja, se os direitos humanos eles surgem a partir de uma concepção liberal, ou seja, se eles triunfam com as revoluções burguesas, tanto na França como também nos Estados Unidos, a sua história, a história dos direitos humanos, ela está marcada também pela história do capitalismo. E dessa forma, a teoria marxista, ela diz que os direitos humanos atendem principalmente a interesses privados. Marx dizia que na sociedade do mercado, a afirmação dos direitos humanos e, portanto, de certas prerrogativas não possui fundamento humanista. Na verdade, objetiva atender às realizações de troca que caracterizam a sociedade capitalista. A liberdade, portanto, visa atender ao sujeito econômico. A igualdade tem por objetivo considerar essas partes, esses sujeitos, iguais nas relações de troca. E a propriedade se torna, portanto, um direito universal que dá legitimidade ao formato burguês de sociabilidade. E é dessa forma que o capitalismo ele termina afirmando e negando os direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos são sistematicamente afirmados e negados. E isso se trata, na verdade, de uma ilusão. Eles existem exatamente para não serem de fato efetivos, mas para passar a impressão de que são efetivos. Em outras palavras, o capitalismo ele conduz as mais diversas formas de violação dos direitos humanos e, paradoxalmente, amplia cada vez mais o leque de direitos humanos reconhecidos em âmbito universal, reconhecidos em âmbito global. Apesar de não se considerar um marxista, Boaventura de Souza Santos ele analisa os déficits, as deficiências dos direitos humanos com um olhar bastante semelhante aos marxistas. Ele diz que o consenso, tanto prático como ideológico, em torno dos direitos humanos, exerce uma função de legitimar o poder político que impõe a obediência a esses mesmos direitos. E Boaventura, nos seus trabalhos mais recentes, ele passa a identificar uma divisão, ou seja, uma cisão nas sociedades contemporâneas. Ele diz que existe um recorte abissal que divide o mundo em dois lados. As sociedades metropolitanas, onde a desigualdade ela convive com a consagração e a garantia de determinados direitos, e as sociedades coloniais, onde as exclusões elas são abissais e as pessoas, nesse lado da sociabilidade, são absolutamente desprovidas de direitos realisticamente reivindicáveis. Boaventura ele diz que esse mundo dividido em dois ele já foi perceptível geograficamente no tempo do capitalismo histórico, mas hoje, na era do neocolonialismo, do pós-colonialismo, de novas formas de colonialismo, na verdade, as sociedades metropolitanas e também as sociedades coloniais passam a conviver em espaços reduzidos, dentro das mesmas cidades, dentro dos próprios países centrais. É lá que existem guetos coloniais, territórios onde impera a violência e, portanto, onde os direitos humanos não encontram lugar. Boaventura, meus amigos, diz que o lado colonial é um lado alegal, um lado sem lei. É um lado, portanto, onde o direito oficialmente reconhecido ele não tem utilidade, onde o direito é ignorado pela modernidade ocidental. A verdade é que os direitos humanos eles foram, na verdade, pensados historicamente para serem aplicados unicamente nas sociedades metropolitanas. E é exatamente por isso que a sociedade dos direitos humanos consegue conviver com o racismo, consegue conviver com a xenofobia, com a exploração e também com a escravidão. Ou seja, existe um pseudo-humanismo nos direitos humanos. Se hoje já não é possível se vender pessoas como escravas, como ocorria na primeira fase do capitalismo moderno, nos tempos do colonialismo histórico, dezenas de milhões de seres humanos ainda continuam a ser explorados e violentados a serviço e em benefício do capital. Nós somos hoje uma sociedade forjadamente humanista e realisticamente violenta. É por isso que Boaventura de Souza Santos ele diz
que a grande maioria da população mundial não é sujeita de direitos humanos. É, na verdade, objeto do discurso dos direitos humanos. Os direitos humanos eles servem, na verdade, de álibi à exploração capitalista. Surge, assim, uma cínica narrativa dos direitos humanos através do que Hannah Arendt chamou de mentiras organizadas, que são retóricas desprovidas de validade e que estão presentes historicamente em regimes totalitários e também nas democracias liberais. E assim as intervenções humanistas em países de terceiro mundo hasteiam a bandeira dos direitos humanos e escondem os seus reais motivos. E assim também o discurso neoliberal do crescimento econômico e da geração de empregos oculta seu verdadeiro propósito, que é, na verdade, a intensificação da exploração capital, que é, na verdade, a prevalência do capital sobre o trabalho. E assim também 185 países, membros da Organização das Nações Unidas, assinam a denominada Agenda 2030, que tem como uma de suas metas exatamente a proteção do trabalho decente, a promoção dos direitos humanos, a proteção dos direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, promovem reformas que implodem o direito do trabalho. E todo esse pseudo-humanismo da sociedade capitalista reverbera exatamente no trabalho escravo. A proibição da escravidão ela é uma norma imperativa do direito internacional. É um direito, portanto, incondicional, previsto em diversos instrumentos, em diversos documentos internacionais, e eu vou citar aqui apenas alguns exemplos, alguns desses instrumentos meramente a título exemplificativo. A Convenção da ONU sobre a Escravatura, de 1926, a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à de Escravidão, de 1956, também da ONU, as Convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho forçado ou obrigatório, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. Todos esses documentos, além de vários outros instrumentos internacionais correlatos, enaltecem aí a proibição da escravidão em todas as suas formas. Todo esse arcabouço internacional, ele convive com uma realidade que é alarmante, né? Dezenas de milhões de pessoas ainda são escravizadas ao redor do mundo, de acordo com a ONG australiana Walk Free Foundation. Ainda hoje, grandes corporações que hasteiam a bandeira dos direitos humanos se valem exatamente do trabalho barato, do trabalho precário em regiões do mundo que são regiões do mundo pouco desenvolvidas. Mais do que nunca, pessoas cruzam fronteiras e se submetem a trabalhos degradantes, pois a essas pessoas se destinam apenas as piores ocupações, geralmente sem as garantias previstas em lei. E é exatamente por isso que um autor marxista chamado Eric Hobsbawm, ele diz que as declarações de direitos humanos, elas dizem apenas o óbvio. Dizem que os seres humanos têm o direito a não passar necessidade, dizem que as pessoas não devem ser escravizadas, mas, por outro lado, não dizem absolutamente nada sobre como esse objetivo ele deve ser atingido na prática. Por isso, a linguagem dos direitos humanos foi e é ainda uma linguagem inadequada, porque exatamente tudo depende das estratégias e dos mecanismos utilizados para realizar os direitos humanos. A grande verdade é que a realização dos direitos humanos depende exatamente da sociedade onde esses direitos eles estão inseridos. E é por isso que é preciso ir além do óbvio. É preciso alterar a política que dá sustentação ao atual formato de sociabilidade. É necessário conferir, portanto, uma linguagem contra-hegemônica aos direitos humanos. É preciso questionar as causas, é preciso propor transformações. Se nós queremos, de fato, erradicar o trabalho escravo, é preciso acabar com a desigualdade abissal que espalha miséria, que espalha pobreza por todo o planeta. E isso exige que nós rejeitemos as soluções capitalistas para os problemas criados pelo capitalismo, as soluções burguesas criadas pela burguesia. É preciso, portanto, transformar a nossa sociedade. E essa será exatamente a premissa que vai guiar os estudos que nós vamos desenvolver aqui nessa disciplina. É preciso que vocês saibam, aliás, que essa cínica narrativa dos direitos humanos ela esteve presente no nosso processo abolicionista pré-republicano. A verdade é que a abolição formal da escravidão no Brasil ela não ocorreu por razões humanistas, mas, sobretudo, por razões de ordem econômica. O processo de abolição da escravidão
que tomou o nosso século XIX foi um abolicionismo para inglês ver. E essa expressão, para inglês ver, remete exatamente a uma demagogia, algo que acontece, que existe, na verdade, na teoria, mas que não acontece na prática. Ela surge exatamente como uma referência às leis que remontam o período do abolicionismo pré-republicano. A Inglaterra, ela exigia a abolição da escravidão no Brasil não por motivos humanitários, mas por razões de ordem econômica. Primeiro, para elevar o custo da produção local e assim favorecer suas colônias que já produziam com mão de obra assalariada. E segundo, para fazer surgir uma classe assalariada que consumisse os seus produtos recém-industrializados. E aí, diante dessa exigência inglesa, o Império, na época, ele se viu numa situação inusitada. Ao mesmo tempo que ele desejava atender aos anseios britânicos e, com isso, ter o apoio da Inglaterra na independência brasileira recém-declarada, o Império também não queria contrariar os interesses da aristocracia escravocrática da época, que era a elite da sociedade na época. E assim teve início exatamente um processo abolicionista para inglês ver, conduzido por meio de leis inefetivas, como a lei dos sexagenários, como a lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz, que inclusive colocava fim ao tráfico de escravos e, paradoxalmente, deu início ao período da história em que mais ingressou em terras brasileiras o maior número de escravos vindo do continente africano. O fato é que o sistema escravagista formalmente estabelecido não resistiu ao final do século XIX. Além dessas exigências externas, sobretudo britânicas, era preciso estancar uma convulsão que tomava conta do país. Fugas, levantes, incêndios, tudo isso representava exatamente a luta dos escravos pela sua liberdade. E, obviamente, era importante deter também, isso é muito importante, a propagação de um movimento abolicionista que era, de fato, verdadeiramente emancipatório, que pregava reformas sociais, pregava a democratização da terra, pregava, na verdade, uma verdadeira reconstrução do país. E foi assim que, no dia 13 de maio de 1888, deputados e senadores, oriundos todos da classe dominante, votaram a Lei Áurea e declararam extinta a escravidão no Brasil. A partir desse dia, proibia-se, portanto, formalmente, a possibilidade jurídica de se exercer sobre o homem o direito de propriedade, mas a partir desse dia também, em razão exatamente da perpetuação da desigualdade abissal entre senhores e escravos, entre brancos e negros, e em razão também, obviamente, de fatores relacionados à manutenção do sistema latifundiário e à presença das relações autoritárias de poder, o conhecido coronelismo, a partir do dia 13 de maio de 1888, teve início a denominada escravidão contemporânea. E sobre esse tema a gente vai conversar mais à frente. Recomendo, inclusive, que vocês façam a leitura atenta do texto complementar que já está disponível na plataforma e eventuais dúvidas serão tratadas no fórum de discussões. Forte abraço e até breve.